Então, feliz ano novo, se você acredita que o ano está começando agora, depois do carnaval, onde é momento de você pensar mais a sério nos seus projetos de vida, naquilo que você deseja fazer, o que você pretende plantar nesse ano de 2021, ou o que plantações você dará continuidade, né, nesse ano de 2021, mas certamente a gente está falando de um início de um ciclo, né, onde as coisas, a gente arruma um pouco mais, organiza as ideias, cria expectativas, né? E essas expectações não devem ser assim muito assim inalcançáveis, né? Elas devem ter uma razoável possibilidade de você alcançá-las. Mas sempre é um momento de reflexão, de início de projetos, do que você pretende fazer nesse ano. Fez já um balanço das coisas que você fez no ano passado e o que você vem fazendo no decorrer da sua vida. E pensando nisso tudo, né, porque a gente não começa agora, né, um projeto, a gente dá sempre continuidade a esses projetos. E falando em projeto, né, a gente pode criar aqui uma analogia de que você está plantando uma semente nesse dia de hoje e que você vai abrir um buraquinho na terra, uma semente mesmo, de lavoura, e vai jogar uma semente lá dentro desse buraco, né? E aí você, antes, logicamente, né, que você preparou esse buraco, você tirou as pedras, né? Botou uma terra preta, uma terra fértil ali, para que essa semente tivesse mais facilidade para nascer. Eu estou falando disso tudo porque eu faço isso, né? Eu costumo fazer isso. E as últimas sementes, assim, que eu me lembro de ter plantado, é de um dendezeiro. Dendê, azeite de dendê. Na verdade, eu não sei se aqui é uma palma, né? Esse que eu plantei. Um amigo meu falou que aquilo ali era um dendezeiro. Dendezeiro. Eu sou filho de baiano, né? Lá na Bahia tem um azeite maravilhoso, que é o azeite de dendê. Eu não sei se esse azeite de dendê vem dessa planta que eu plantei, né? Ignorância minha, devia ter pesquisado um pouco mais. Mas esse dendezeiro, se é que é dendezeiro mesmo, mas a árvore é igualzinha, cheguei a ver no Google para ver se o dendezeiro era aquela árvore mesmo e realmente é muito parecida. É uma palma, né? É um coqueirinho, né? Uma palmeirinha. E nessa palmeirinha, né, sai um cacho de coquinhos vermelhos, lindos. É uma árvore muito bonita, é muito utilizada como uma árvore decorativa pelos paisagistas, né? E lá perto da minha casa, na ilha de Itacuruçá, isso dá com muita facilidade lá. Tinha um vizinho meu que tinha muito daqueles coquinhos caídos no chão. E o rapaz que toma conta dessa casa falou que não tinha problema nenhum eu pegar algumas daquelas sementes que estavam ali no chão, que na verdade são coquinhos, assim, desse tamaninho, talvez um pouco maior do que uma azeitona. E eu peguei um saquinho daqueles coquinhos, trouxe aqui para minha casa, eu tenho uma casa aqui em Patidoféres, e ali eu tenho uma caixa d'água quebrada, onde eu joguei bastante terra preta, e fiz um furinho na caixa d'água, né? Botei num cantinho legal e joguei esses coquinhos ali naquela caixa d'água, cheia de terra, naturalmente, né? Porque eu estava usando como sementeira. E joguei em cima mais terra preta. Então, aqueles dendezeiros, olha o Marcelinho aí, aquelas frutinhas aqueles coquinhos
ficaram enterrados dentro dessa caixa d'água, né? Que no caso virou uma sementeira. Lógico, não estou usando água nela. Eu rego, né, com água para as mudas que eu estou plantando, aquelas sementes que eu estou plantando poderem nascer. E depois que eu joguei essa terra preta e aqueles vários coquinhos que eu tinha pego ali na praia da Sapinhoera, na ilha de Itacuruçá, aqueles vários coquinhos que estavam lá soterrados, todo dia eu ia lá, né, a ansiedade da gente, para ver se estava dando algum brotinho. Nada. E demorou bastante, né? E eu olhava e nada, e continuava regando. Vira e mexe eu deixava lá aquela caixa d'água, né? Aquele espaço que eu estava utilizando, deixava com água para dar chance, né, daqueles coquinhos poderem brotar. Poxa, nasceram algumas tiriricas, né, que são matinhos, né, que vão nascendo. Eu falava, pô, será que é? Não era. Aí nasceram outras plantas ali e nada de nascerem as mudinhas E eu já tinha plantado esses coquinhos antes. De repente começa a aparecer. Aparece um, aparece outro, falo, será que é? Será que não é? E aí era. Começou a nascer um monte deles. Aí nasce um aqui e outro ali, aí eles começam a vir à luz. Mas o que é interessante, né, nesse processo é que eles estavam soterrados na escuridão da terra, né, bem enterrados lá. E eles vão brotando lá dentro. Então vão surgindo aqueles primeiros brotinhos lá embaixo na terra, né? A gente não está vendo porque tem terra em cima. E aí eles vão fazendo uma força, eles vêm buscando a luz, né? Certamente, né? Aquela água que a gente joga, mais aquela terra preta adubada, né? Eu comprei uma terra preta estercada para ter bastante nutriente, nitrogênio, os elementos, os minerais que precisa ali para aquela planta nascer. E aí eles vêm brotando. E é uma alegria, né? A gente que está cuidando, vendo aquelas sementinhas, aqueles brotinhos germinando e vão crescendo. É uma graça, é uma coisa linda, é um milagre, né, da natureza. E a luta deles, porque esse espaço, que era uma caixa d'água quebrada, ele fica ao ar livre, ficava embaixo de uma árvore. E às vezes caía temporal, e caía água em excesso, tem formiga, tem um monte de dificuldades que eles têm que vencer para eles alcançarem uma certa idade, né, onde eles têm mais ou menos assim 1 palmo de altura, um pouco mais, um pouco menos, né? E aí a gente vai usando aqui uma linguagem de Miguel Pereira, daqui da roça, de Partido Alferes, essa região, a gente fala que a gente vai repicar. Repicar é você pegar aquela muda com cuidado, que está dentro de uma sementeira, e preparar uma cova, né? E levar essa muda para o local onde vai ser o local dela, onde ela vai viver, onde ela deverá crescer. Esse processo de transferência da sementeira para a cova é um processo assim um pouco delicado e que pode trazer problemas, né? A gente pode tirar um pouquinho da raiz, ela vai estranhar o lugar novo aonde ela está indo. É uma mudança, é um processo delicado. Eu fiz isso e todas que eu tirei da caixa d'água, né, daquele espaço lá que eu estava usando como sementeira, para o local, todas vingaram. E aí a gente vê elas continuando a crescer. E ali, aonde elas estão crescendo agora, é uma terra que em volta é uma terra mais dura, elas estão em contato direto com a natureza, frio, sol, formiga, bicho, gente que esbarra, cachorro que faz xixi, tudo que pode acontecer ali com elas.
E elas têm que vencer todas essas adversidades para continuarem crescendo. E aí elas vão crescer e já tem assim pezinhos, né, com meio metro, eu acho que eu já tenho pezinhos lá de meio metro de altura. E é uma graça, né, você ver aquele coquinho que era um coquinho desse tamanho, né, uma azeitonona grandona, né, e de repente aquele coquinho virar uma árvore de mais de meio metro. E eles vão continuar crescendo, né? Pelo menos a gente espera por isso e a gente vai cuidando, né? Para ver se caiu alguma árvore em cima, algum galho, alguma coisa, né? Então a gente vai cuidando para eles continuarem crescendo. Até que vai acontecer o quê? Eles vão chegar e vão ficar grandes, bonitos e vão soltar aquele cacho de coquinhos que era aquilo que eu tinha pego lá na praia da Sapinhoera, e tem 2 aqui, moradores da praia da Sapinhoera. Na verdade, uma moradora e um veranista, né? Então, é maravilhoso ver esse milagre acontecendo. Tá, Joaquim, e o que isso tem a ver com a nossa história aqui de Estrada de Sonho? O que isso tem a ver? Primeiro lugar, é que a gente acompanhando o crescimento de um coquinho desse, a gente vê que ele sai de um ambiente absolutamente concreto, abafado, preto, treva, escuro, é dali que ele sai. E ele tem que fazer uma força enorme, ele vai crescendo, ele vai brotando até encontrar uma pontinha de luz. E nessa pontinha de luz, ele vai crescendo na direção do Sol, né? Então, esse processo de sair das entranhas da matéria, que é a Terra, e sair para um espaço aéreo, né? Que é o ar, né? Ali aonde ele vai chegar. E aonde tem a incidência de luz e naturalmente as chuvas também, e a gente no começo a gente ajuda bastante, depois que virou árvore não precisa regar. Mas enquanto eles estão no processo de crescimento, é interessante jogar uma aguinha neles, né? Então, eu lembro que existem três estados da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso, né? E você vai entender que eu não estou saindo do assunto, não. Eu costumo sair do assunto, mas a gente está no assunto. Os alimentos sólidos, materiais, né, o que a gente come, os alimentos líquidos, o que a gente bebe, e o ar que a gente respira. Os 3 estados da matéria são fundamentais para a nossa vida e para a vida de um coqueirinho também. Inclusive, nesse intercâmbio, eles nos dão oxigênio, né? E eles trocam, fazem a fotossíntese, e aí ajuda a natureza, e o crescimento deles ajuda bastante a nós, e nós ajudamos a eles a crescerem também. Pois é. Mas voltando aos estados da matéria, a gente vai lembrar que a gente pode ficar mais tempo sem comer do que sem beber, né? Então, a gente come todo dia, né? Normalmente, né? Então, estamos falando aí da regra geral. Algumas pessoas podem ficar sem comer, fazendo esse jejum um tempo maior, outras até por necessidade ou por falta de comida, né? Mas a gente está falando em linha geral. Então temos os alimentos sólidos que são necessários para o nosso crescimento e a gente come em condições normais de temperatura e pressão, a gente come todo dia, né? Automaticamente, acordo de manhã, já tomei um cafezinho ali, agora daqui a pouco, mais tarde, lá por 12:30, lá pelas 12h30, 13 horas, vou estar almoçando, à noite tem aquele lanchinho e tal. Então é normal, isso a gente faz automaticamente, sem se dar conta. E se está com sede, vai ali, né? Pega um golinho d'água, molha a garganta, dá uma regadinha nas palavras e isso, ai que delícia, a gente faz isso automaticamente. Agora eu, conversando, aproveitei para falar e aproveitei, né, a deixa para tomar um golinho d'água. E a gente bebe, tô com sede, vai ali, pega, bebe a água e tal, nem se dá conta, você faz isso
automaticamente, e assim como você, nesse momento, está respirando. Normalmente, você respira normal, né? E nem se dá conta de que está respirando. Isso já faz parte. Você não pensa, eu estou respirando. Só se o xing-ling invisível vier por aí a gente fica meio assustado. Peraí, o que é isso, né? Mas fora isso, a gente respira normalmente, tranquilo. Então isso cai numa situação de rotina. Mas dentro dessa rotina, né? É interessante que para você receber o alimento, você tem que ter feito o processo digestivo completo, né? E ter eliminado aquilo que não foi aproveitado desse alimento, né? Vai para o intestino grosso, reto, ânus, evacuação e vai embora. E aí você entra naquele processo de você tem que dar para você receber. Você tem que evacuar aquilo que você não usou, que seu organismo não absorveu, para você poder receber novos elementos. Assim também, né, é o copo d'água, né? Para eu botar água naquela caneca, ela tem que estar vazia, né? Porque como é que eu vou botar água, né? Vamos dizer que ela ali está com água. E se eu quisesse botar um suco de laranja? Eu tenho que tirar aquela água primeiro para poder botar um suco de laranja. Então esse processo, a gente, para receber alguma coisa, a gente eliminou. No caso do líquido, a maior parte sai pelos poros, pela transpiração. Pela evaporação dessa água, a gente perde muita água, principalmente em épocas como essa, né, que é o verão. Então a gente perde a água e aí você recebe de novo. E o ar é a mesma coisa. Às vezes a gente está com a respiração mais presa e aí a gente quer inspirar, né, inalar mais o ar, e a gente não se dá conta que, às vezes, o jeito mais fácil de você receber esse ar antes é procurar soltar o ar. Porque para você receber o ar, antes você tem que soltar. Então, claro que isso é um moto perpétuo, né? Isso acaba sendo automático. Mas, às vezes, se você está com a respiração presa, fica mais fácil você dar uma forçadinha muito de leve e expirar. Agora sim, bem. Então, a gente está se dando conta de que eu posso, né? E há uma ideia que é muito disseminada, principalmente entre os religiosos, não só os cristãos, né? Alguns fazem isso, é comum, né? Mas também os hinduístas, né? Os faquires, né? Eles fazem isso também, que é o jejum. Então, é interessante. E a gente, às vezes, faz isso de maneira forçosa ou não, né? Então, às vezes, você fala assim, não, vou fechar um pouco a boca. E você reduz aquilo que vai entrar. Então você adquire uma consciência daquilo que você está fazendo, que em princípio é automático. Você acorda de manhã, lava o rosto, tal, vai ali, toma um café, né? Então você faz isso automático. Por que tem que ser tão automático? Tudo bem, isso é um processo dentro do nosso cérebro que facilita a vida da gente. Quanto mais coisas o cérebro colocar no automático, tem um livro que é maravilhoso, se você quiser ler sobre isso. Por incrível que pareça, não é de um neuro, é de um jornalista do New York Times, o cara que escreveu. Não me pergunto o nome do autor, que eu não estou lembrando, mas o título do livro é um livro que vem assim, pelo menos a edição que eu tenho, é um livro amarelo, O Poder do Hábito, né? Então, esse hábito é uma coisa que o cérebro faz para a gente poder selecionar aquilo que realmente é fundamental para a gente fazer. Então, quanto mais coisas a gente coloca no hábito, no automático, é melhor. Então, quando você vai aprender a dirigir, por exemplo, se você vai dar ré no seu carro,
Não, agora eu tenho, vamos dizer, um carro mecânico, né, sem ser dramático. Eu tenho que apertar a embreagem, aí eu vou dar ré. Aí cada coisa que você faz, você está pensando. Agora eu tenho que olhar para trás, tenho que ver se não vai bater de um lado nem do outro. Você pensa nisso tudo. Você não você está aprendendo a dirigir. Qualquer bobeada sua, você vai arranhar seu carro e vai estragar o carro. Mas chega uma hora que você faz isso todo dia para sair de casa, que você já coloca isso no automático. Eu dou ré no meu carro olhando pelos espelhinhos, eu nem olho para trás, né? Eu estou olhando pelos espelhos, eu já faço isso normalmente, né? Nem penso que eu vou ter que dar uma ré. Eu já ligo o carro, eu já entro no carro, ligo, tal, pego, dou uma ré, não sei o que, vou embora e saio fora, né? Uma coisa que entra no automático. Isso abre espaço na minha mente para eu selecionar aquilo que realmente é importante. Mas é interessante você ter consciência de que você pode interferir, inclusive, nos hábitos automáticos, que é uma coisa interessante, para você ter consciência daquilo que você está fazendo. Então, você pode criar 3 jejuns que são relativamente fáceis de fazer. Um é o da alimentação sólida. Então você pode falar, não, hoje eu só vou comer meio-dia ou não vou comer no dia de hoje. Claro que se você não tem diabetes, se você não vai ficar hipoglicêmico, etc. e tal. Então a pessoa que não tem problema ela pode fazer aquele jejum, ela faz o jejum, né? Então você pode fazer isso. E há quem diga, né? Então eu vou fazer só um jejum de elementos sólidos, mas eu vou beber só água ou água de coco, né? Já que a gente estava falando de coquinho. Já ouvi isso, né? Porque tem os minerais do coco, tal, aquelas proteínas. A proteína eu não sei se tem, mas enfim, vou beber só para fazer uma limpeza no meu organismo. Tenho comido muito, tal, então você pode fazer isso, né? Do mesmo jeito que você pode ter um ato de beber mais consciente, né? Não é chegar assim... Não tem necessidade de você beber água assim. Beber, né? Aquela água de uma forma mais, né, consciente e, se quiser, até controlar mais esse balanço hídrico, né, que você faz. A eliminação do ar e a entrada da água, você pode interferir nesse processo. E pode interferir também no processo respiratório. E é muito legal você fazer isso. Então você, por exemplo, inspira e para a respiração. E depois expira e trava. E fica com o ar travado ali embaixo. Aí depois inspira de novo. E trava. E depois expira. Essas pequenas apneias, né, elas são muito legais. E no processo de meditação, elas são interessantes também. E você está fazendo o que eu vou chamar aqui, você talvez discorde de mim, mas a gente não vai querer discutir conceitos, acepções das palavras dentro do seu sentido comum, né? Você vai fazer pequenos jejuns, né? Então você está controlando, você está até com fome, mas você não vai comer. Você tem comida na tua frente, mas você não vai comer. Você está com uma certa sede, mas não vai beber agora, exatamente agora. Você vai esperar um pouquinho, né? Você não vai ser escravo do automatismo físico que você tem normal, né? Isso é normal. Eu não estou propondo isso como uma regra geral, que você tem que fazer isso, você deve fazer isso, você tem que fazer isso. Estou só fazendo um exercício, porque você vai entender onde eu estou querendo chegar. Então, o que eu quero trabalhar contigo é que você não seja escravo de um automatismo. Eu faço isso todo dia, vou fazer, porque senão, quando que você vai poder se libertar desse automatismo ou ter consciência se esse automatismo está sendo realmente algo tão conveniente
assim para você, né? Esse é o ponto. Então, você começa a decidir o que você vai fazer e como você vai fazer, inclusive no seu processo respiratório. E esses processos, no caso que eu falei aqui da inspiração, a expiração e uma meia travazinha embaixo, uma meia travazinha em cima, na inspiração e na expiração, você ganha um processo de consciência maior, né? Agora é que vem o mais difícil, velho. Porque eu falei dos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, né? Que são os 3 estados básicos. Nós estamos falando do estado sol, do estado gel. Isso aí é outro problema, a gente não vai querer entrar nisso agora. Mas a gente está falando só dos 3 estados, né? Então, agora vem o 4º estado, que não é da matéria, né? Aí é que o bicho começa a pegar, né? Se você pode ficar muito tempo sem comer, se você pode ficar pouco tempo sem beber, e você pode ficar quase tempo nenhum sem respirar, né? Você vai reparando, quanto mais concreto é o elemento, mais ele é prescindível, né? Mas você pode prescindir dele mais tempo, né? Então você pode ficar, sei lá, vou chutar aqui, 2 semanas sem comer, 1 semana sem beber, será? Depende, né? 5 minutos sem respirar? Eu não consigo, mas tem gente que consegue. 2 minutos, né? Aí cada um dentro das suas capacidades. Mas você vê, 2 semanas, 1 semana, 2 minutos, né? Quanto mais sutil é o elemento, mais você precisa dele. Então, o ar eu preciso dele. A água eu preciso, não tanto quanto o ar, mas eu preciso. A comida eu também preciso, mas não tanto quanto o ar e a água. Tudo bem, né? Agora, o outro elemento é o da ideia, é o do pensamento, né? Então, a partir do momento que eu consigo ter um autocontrole sobre os estados da matéria, eu vou ter uma capacidade maior de controlar a minha mente. Aí é que eu queria chegar. Onde você vai ser, realmente, você está governando a sua vida. Até nos atos de funções básicas necessárias, que é o alimento, né, sólido, líquido e gasoso. Até nisso, você é dono, você governa. Claro que esse governo é relativo, né, mas você tem poder para interferir no processo, caso você queira. Mas o que é realmente fantástico é você definir aqui na tua mente, né? Então, eu quero ter um controle. Aqui o meu controle pode ser muito maior, se eu treinar esse controle. E para eu treinar esse controle, é mais fácil se eu estou desenvolvendo controle sobre aqueles estados. E do mesmo jeito que aquele coquinho, que no caso eu estou achando que é o dendê, né? O coquinho de dendezeiro, que tem ali na casa do Jaiminho, né, Jaiminho? Valeu ali pelas mudinhas, cara. Até nesse coquinho, ele sai do estado da matéria e vai buscar a luz do sol. Ele sai das entranhas da terra, usando a água, os alimentos sólidos, né, minerais, e vem buscar a luz do sol. Então, para você buscar essa luz, né, a gente também, nós somos a mesma coisa, né? Tem aquela história, né, que Adão foi feito de barro, do barro, né? A gente pode pegar essa analogia, né, ou essa imagem, e dizer que o nosso corpo é o barro. E que de dentro desse barro vai sair um anjo. E esse anjo é o que você é. Você é o anjo, você não é o corpo. Esse corpo é só o barro de onde você sai. E para você facilitar esse processo de
angelicação, ai meu Deus, o que eu estou inventando aqui? De se angelizar, angelização, acho que seria isso, né? Melhor. De angelização, né? Que é o que a gente está fazendo. Quer você queira, quer você não queira, você está fazendo isso. Você está se angelizando. E o que eu estou tentando fazer? Estou tentando te dar elementos para você acelerar esse processo. E é você tendo o controle. E um dos controles que a gente está falando aqui, que é necessário você fazer, é o do jejum. Joaquim, já entendi, parar de comer. Esse é mole. É o mais fácil. Esse é o mais fácil que tem. Né? É o que a gente faz, fica mais tempo sem comer. É o mais fácil. E vai parar de beber e parar de respirar? Não. A gente deve fazer isso. Eu acabei de falar. Né? Tudo bem, vamos fazer isso. Vamos trabalhar, vamos ter um pouco mais de consciência sobre esse automatismo nosso, se está sendo válido ou não. Né? Mas não é esse jejum. Porque nós, vou usar a linguagem que a gente usa por aí, né? Nós vivemos no mundo. Né? Nós vivemos no mundo, né? Nesse plano físico, concreto, material. Nós estamos soterrados, né, numa camada densa de ideologias materialistas. Joaquim agora vai falar de filosofia, de política. Não quero falar nada disso, eu detesto isso, detesto esse troço. A gente vive aqui e tem que ter uma noção do que a gente está, do que está acontecendo. Mas eu não estou querendo discutir isso não, cara. Não é nada disso. Eu quero dizer é que 90%, quem dera que fosse 90%, não estou falando de mim, né? Quem dera. A gente pensa de forma material, concreta, né? O materialismo faz parte, eu tenho que, né, trabalhar um pouco mais, que eu estou querendo fazer aquele novo projetinho e eu vou precisar de ganhar uma graninha e tal. Então, o nosso pensar dentro, a gente está mergulhado aqui no plano dos acontecimentos materiais, né? Que eu chamo aqui nesse plano das manifestações, né? Que é onde se manifestam, onde a gente realiza as coisas. Então nós estamos aqui, então é natural que o nosso pensamento seja sugado pelo dia a dia, ir no banco, ir no mercado, ver aquela roupinha que a gente está querendo comprar, que é a mais bonitinha, os projetinhos, eu quero melhorar um pouquinho minha casa, é normal. Tanto é que o planeta melhorou, evoluiu. Antigamente a gente morava em caverna, em cima dos galhos das árvores. Agora a gente mora numa casa aqui muito mais confortável, graças a essa evolução saudável, né, que a gente tem. O problema é quando a gente entra no automatismo desse troço e não se toca. Que o verdadeiro processo não é a de ter uma casa melhor. O verdadeiro processo é o da angelização, que eu estou criando aqui, acho que isso é um neologismo, não sei. Né? Esse é o verdadeiro processo. Dentro dessa condição, dentro da terra que a gente vive, fazendo a analogia do coquinho, a gente vai brotando. Então, o bonito, porque o coco continua, né? A raiz tem que estar forte lá, para ele poder crescer e soltar aquele cacho de coquinhos que ele já foi um dia, ele tem que estar sólido, ele tem que estar firme. Então, é legal você ter uma base material. Legal, tem mais é que ter mesmo. Vai viver na corda bamba? Como é que você vai poder, né, construir um sonho legal? Né? Não, é difícil. Mas eu sou cigano. Bom, aí tudo bem. Eu estou falando da grande população, porque tem aqueles caras que são mais andarilhos, desprendidos, bacana, eu acho lindo isso, eu acho mó barato. Não é o meu estilo de vida, não estou criticando o estilo de vida do cara, eu acho até bacana, muito mais bacana, mas se todo mundo vivesse, né, fazendo artesanato e vendendo ali na praia, Porto Seguro, né, aquele negócio, a gente não ia ter casa com ar-condicionado, com satélite, passando lá no céu, e essas coisas que são interessantes também, eu gosto. Um calor desgraçado, liga um ventiladorzinho, beleza, se tem um split ali para agora sim, agora ficou legal, eu vou querer. Eu vivo aqui nesse troço.
Não tem que todo mundo virar bicho grilo, pode crer, agora eu vou fazer cordãozinho com as miçangas do coqueiro. Não, se você quer viver assim, parabéns, ótimo, segue tua vida, é legal, não, nada contra, não tem um certo, não tem um errado. Ou se tem, eu não conheço. Né? Eu só estou falando que dentro da condição média, é interessante que nós tenhamos um senso crítico. E que a gente está saindo de dentro de uma vida material e dentro daquela média das pessoas que tenhamos uma robustez, né, de base para a gente poder educar legal os filhos, para a gente poder, né, não ficar naquele medo, ai meu Deus, será que eu vou ter comida amanhã? Pô, se você puder não viver nessa insegurança, ótimo. Mas até nesse estilo de vida, que é um estilo de vida mais conservador, convencional, do que a gente vê por aí, 90%, 95% dos casos ou mais, é assim, a gente vive no barro, na matéria, mas a gente tem que ter uma ideia, porque a gente está caminhando para a luz. Então eu posso estar aqui no plano material, mas desde que eu não seja escravo. E aí o que você estava falando de jejum, Joaquim? Que é muito fácil você fazer o jejum de não comer um dia, ou até mais, né? Eu estou falando do jejum de você deixar de ser bombardeado pelos desejos. De que eu tenho que comprar um carro melhor, que eu tenho que comprar uma casa melhor, de que eu tenho que ter uma internet melhor, de que eu tenho que ter uma casa melhor, de que eu tenho que ter, de que eu tenho que... Eu quero a promoção do meu trabalho, que o meu objetivo na vida é ter aquela promoção. Calma, tudo bem. Se isso estiver no seu plano, quanto mais tranquilo você estiver, quanto mais solto, quanto menos escravizado nesse propósito você tiver, quanto mais você permitir que as coisas aconteçam, mais facilmente ela vai acontecer. Agora, se você ficar nessa obsessão, tu vai travar, você pode até conquistar, mas aquilo ali não vai te dar nenhum sentimento de realização. E o que a gente está falando é de você viver cada dia solto, livre, governando, tendo controle sobre... Controle é difícil, eu não tenho, já falo logo, mas eu busco, né? Estar consciente das minhas ações, de dominar meu pensamento, buscar esse domínio, né? Ter autocontrole, né? Aquele negócio ali, calma, aquilo ali... Eu tenho os meus projetos, eu estou dentro desses projetos, eu caminho na minha estrada do sonho. E a coisa mais difícil que tem é esse jejum, porque nós somos massacrados pelo consumismo, pelo materialismo, pela ideia do convencional, se todo mundo faz, eu vou fazer também. Nós somos induzidos a isso, mas a gente não tem que seguir isso. É legal você jejuar desses padrões, né? É muito legal você jejuar desses padrões. E você está dentro desse mundo, né? Eu sou do mundo, eu sou do mundo. Eu sou do reino de Deus. Eu busco o reino de Deus, né? Mas eu sou do mundo, infelizmente. Eu queria já ser o anjo. O dia que eu for o anjo, eu não estou mais nesse plano, eu não preciso mais do planeta Terra. Eu vou estar num mundo muito mais evoluído, a namorada lá do Cristo, né, que é onde eu pretendo chegar, vou estar indo para lá. Mas, por enquanto, meu mundo, eu sou do mundo. Eu vou dizer que não, eu vou dizer que eu não tenho a tentação, passa uma menina bonita, eu não vou achar bonita, a gente eu procuro não ficar ali com aquele negócio, eu não vou deixar o que seria um instinto, eu não vou deixar isso me dominar, né? Aquele carrão bacana, não sei o que, porra, aquele... Não, calma, cara, não quero. Por que eu vou ser escravo disso?
compre, 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 igual o Bottini, né? Tem um programa aí, não sei se é Polishop, sei lá como é que é o nome do programa, acho bacana. Eu acho o cara, ele é um anjo, né? do materialismo, né? Compre, compre, ele veste aquele papel, eu acho ele super interessante. O cara, ele é engraçado, mas a gente pode ter né? A gente está nisso, a gente está sendo massacrado pelas ideias, mas eu posso ser leve dentro disso e não estar preso, possuído por esses pensamentos. Para isso, eu tenho que jejuar desse pensamento, né? Desse consumismo, dessa visão automática de seguir a manada, né? Desse efeito manada. A gente usa essa expressão para outras coisas, né? Mas eu quero estar assim, um pouco livre disso, estar andando aqui, estar vivendo dentro desse processo, né, normal, mas estar, né, tranquilo, leve. Eu não sei se o Marcelo ou a Márcia podem me ajudar e se concordam comigo, colocar isso que eu estou falando em outras palavras, talvez, porque é uma coisa tão complicada, né, da gente falar desse jejum, porque o jejum, o mais difícil é o daqui de dentro, né? É de você não ser dominado por um pensamento comum. E se o Marcelo ou a Márcia quiserem dar alguma contribuição, falar alguma coisa... Opa, bom dia, Marcelo, agora eu estou vendo ali. Solicita aí a participação e tenta me ajudar a traduzir isso em outras palavras, né? Ou discordar mesmo, quem sabe, de repente eu estou achando, né, que eu estou tentando dizer que a gente está no ambiente material. E esse ambiente é normal, é ótimo. A gente é dele, a gente pertence a isso, mas a gente está se angelizando, né? Do mesmo jeito que o coquinho saiu das entranhas da terra e está buscando a luz, nós saímos da entranha da terra do nosso corpo, do materialismo, do nosso barro, para uma angelização nossa. Quem é que vai falar? Marcelinho, o que tu acha disso aí que eu estou falando? Eu estou ficando meio doidão? Ou tem alguma coisa a ver? Será que eu estou viajando muito na maionese? Será que tem um meio termo? É só solicitar a participação e a gente vai falar. Dentro dessa ideia toda, né, é isso que eu queria falar. O processo mais difícil não é o de você alcançar o teu sonho, né? Esse não é o processo mais difícil, de você buscar isso. Não é. O mais difícil é de você ter esse autocontrole, de dominar os seus pensamentos ou de aperfeiçoar, porque dominar, velho, sei lá se o Dalai Lama consegue fazer isso, eu sei lá se os faquires conseguem fazer isso, os caras que são evoluidíssimos em meditações, né? Tem um monte de gente legal nisso daí, se eles conseguem esse domínio, né, com D maiúsculo, eu não sei, eu não consigo, mas eu trabalho isso, eu busco, de vez em quando eu vejo que eu estou meio fora, e aí eu vou me colocando novamente no eixo, procuro me abster desses desejos, dessas paixões, dessas tentações, né? Desses elementos que são naturais dentro do nosso processo evolutivo e buscar o equilíbrio. E aí as coisas vêm, e aí os presentes vêm caindo do céu normalmente. E é legal porque quando você consegue sintonizar a tua mente com essas esferas mais elevadas, é como se você tivesse já ganho um título de campeão, né? E você só está cumprindo a tabela, né? Você está continuando no teu processo, mas você já é um vitorioso. Isso é uma coisa muito legal. São 8 horas e 54 minutos, temos aqueles minutinhos finais, sempre lembrando que de segunda a sexta, às 8 e 8 da manhã, 8 e 8 da noite, nós estamos aqui falando desse processo da nossa caminhada
para a angelização e transformar a vida da gente, que é nesse solo, nesse terreno duro que a gente vive, num caminho bacana, né? Um caminho mais gostoso, independente da situação que a gente viva. Se a gente tem alguma deficiência física, se a gente tem alguma limitação material, se a gente qualquer que seja a situação.